Diz assim a palavra do Senhor Deus, Isaías, capítulo 43, versículo de número 2, diz assim: Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão. Palavra do Senhor Deus. O você nesse versículo designa o povo como um todo. Deus ainda está com o seu povo, mesmo quando eles estão passando por problemas. Então note que a palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, ela diz o seguinte, que mesmo quando o povo de Deus está passando pelo problema, Deus está com o seu povo. Note que há situações onde Deus pode dar o livramento para que a pessoa não passe por certos problemas. Ele pode fazer isso. Evitar com que seus filhos e suas filhas passem por certos problemas aqui nessa terra. Ele pode. Mas existem situações que nós não entendemos e não compreendemos, porque a nossa visão é humana, a nossa compreensão é humana, é limitada. Mas existem situações onde Deus permite que seus filhos e suas filhas passem por certos problemas aqui nessa terra. Ele permite. E por que ele permite? Isso a maioria dos seres humanos não consegue compreender. O porquê que ele permite que seus filhos e suas filhas passem por certos problemas aqui nessa terra. Mas os textos sagrados, eles nos mostram que quando um filho ou uma filha de Deus passa por um problema aqui nessa terra, na grande maioria das vezes, é para fortalecer essa pessoa. É para prepará-la para algo maior. Se nós formos analisar os textos sagrados, nós vemos que Deus, quando foi colocar o seu povo, os judeus, na terra prometida, ele poderia muito bem ter exterminado todas aquelas pessoas. A Bíblia diz que, ao invés disso, Deus disse para o seu povo: olha, vocês vão ter que lutar para conquistar essa terra. Eu vou na frente, eu serei com vocês, eu darei a vitória, mas vocês vão ter que lutar. Nós entendemos que quando algo é de graça, sem muito custo, isso a própria palavra de Deus diz, não é valorizado. Não é valorizado. Quando existe uma conquista, onde não há lutas, onde a pessoa não teve que empenhar o seu tempo, na grande maioria das vezes, ela não valoriza essa conquista. Agora, a pessoa, quando conquista algo suado, ela vai valorizar. E nós vemos que Deus, mesmo tendo prometido que o seu povo tomaria posse daquela terra prometida, ele fez com que o seu povo viesse a lutar para conquistar. Não seria algo da parte de Deus desumano? Porque se ele prometeu para Abraão,
esta terra, toda essa terra que você está vendo aqui, ó, eu vou dar a você e aos seus descendentes, Abraão. Ora, se alguém chega para nós e diz, olha, eu vou te dar um presente, o que nós esperamos? Nós esperamos que o presente chegue embrulhado. Ou se for um presente grande, que a pessoa chegue e nos dê a posse daquele presente, ou uma chave de um carro, de uma moto, de um apartamento, de uma casa, ou a escritura de uma casa, a escritura de uma fazenda. Um exemplo, se a pessoa vai nos presentear, ela vai dar de mão beijada. Deus promete que daria aquela terra a Abraão e a sua descendência. O que eles poderiam esperar? Que receberiam de mão beijada. Que Deus chegaria diante deles e dizia, olha, está aí a terra, tome posse de vocês. Mas ao invés disso, Deus diz, vocês vão ter que lutar para conquistar. Eu prometi que entregava e eu vou entregar, mas vai ter que lutar, vai ter que ralar para conquistar. Então o seu povo entra naquela terra lutando. Algo que já tinha sido prometido por Deus, que era deles de direito. Deus é o Criador dos céus e da terra. Aquela terra era de Deus e é de Deus até hoje. Tudo que existe é de Deus. E mesmo sendo dele, e ele tendo prometido para os seus filhos, ele disse para os seus filhos, vocês terão que lutar para conquistar. E os seus filhos tiveram que lutar para conquistar. E mais adiante, nós vemos que algumas nações que ficaram ao derredor, Deus não deixou que fossem destruídos por completo. Então ele disse o motivo. Ele disse, olha, eu estou deixando alguns povos inimigos ao redor do meu povo escolhido, para que, quando as gerações mais novas do meu povo nascer, eu vou atiçar esses inimigos contra eles. E eles vão ter que aprender a se defender. Eu vou ensinar para eles como se vive, como se defende. Não seria algo desumano da parte de Deus fazer com que aquela geração nova que não conhecia a guerra, os filhos, netos e bisnetos daqueles que lutaram para conquistar, viesse a ter que lutar também para manter a conquista que era deles por direito? Não seria algo desumano da parte de Deus? Algo que já era deles por direitos, que os pais lutaram para conquistar, eles teriam que lutar para manter a conquista que já era deles por direito? Não seria algo desumano da parte de Deus? Aos olhos humanos, sim, mas aos olhos de Deus, não. Deus disse, olha, em outras palavras, eu prometi que eu daria essa terra aos meus filhos e eu dei. Eles lutaram e conquistaram. Mas os mais novos que estão nascendo não conhecem a guerra. Não sabem o que é guerra. Não sabem o que é se defender diante dos inimigos. Não tem estrutura. E se eles crescerem assim, serão presas fáceis aqui nessa terra. Então eu vou ensinar eles a se defenderem. Eu vou deixar os inimigos ao redor, de propósito. E eu vou atiçar esses inimigos contra o meu povo, para ensinar esses mais novos a se defender. O que é guerra? Eles vão ter que aprender a se defender, para defender o que é seu. Então, repito, aos olhos humanos, era muito mais fácil Deus ter enviado um anjo. Era o suficiente para destruir todos aqueles povos. O povo de Israel chegaria numa terra prometida que manava leite e mel, uma terra próspera, e só se preocuparia em enterrar aqueles cadáveres. Essa seria a única preocupação. E
e tomariam posse de tudo e viveriam em paz para sempre. Mas ao invés disso, olha só, se você pegar desde o início, Deus tinha 3 caminhos para levar o povo de Israel. Tinha um caminho mais perto, tinha um meio termo e tinha um caminho mais longo. Aos olhos humanos, Deus deveria levar o seu povo pelo caminho mais perto, destruir os inimigos e fazer com que o seu povo vivesse feliz para sempre, em paz. Deus tinha poder para isso e tem. Mas ao invés disso, Deus leva o seu povo para o caminho mais longe, a terceira opção, o mais longo. E ao invés de destruir os inimigos do seu povo, ele pede para que o seu povo batalhe contra os inimigos. E o seu povo vai pelo caminho mais longo, batalha contra os inimigos, e quando toma posse e acha que vai viver em paz, ele diz: eu vou deixar algumas nações em volta, alguns inimigos, e eu vou atiçar esses inimigos contra vocês, para que esses mais novos que estão nascendo aprendam a se defender. Aos olhos humanos, algo desumano da parte de Deus. Mas aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus, ele estava treinando, capacitando seus filhos. Então entenda que o processo com Deus pode ser doloroso, por muitas das vezes. Mas no final do tratamento, você pode ter certeza, a pessoa será bem-sucedida. A pessoa será fortalecida. A pessoa sairá do tratamento que Deus deu para ela muito melhor do que ela era antes de iniciar o tratamento. Mas nem sempre vai ser um mar de rosa. O tratamento, na grande maioria das vezes que Deus dá para seus filhos e suas filhas, é doloroso. É doloroso. Não são rosas. Há espinhos também. Se você pegar os grandes homens de Deus, o tratamento que Deus deu para esses homens, para que eles chegassem onde eles chegaram, no nível espiritual que chegaram, pega o tratamento que Deus deu para eles. Pega o que eles tiveram que passar para que chegasse no nível em que chegaram. Não é necessário ir muito longe. Você pega José. José, Deus prometeu que ele reinaria acima dos seus familiares. Não era muito mais fácil Deus ter enviado um profeta ou algo semelhante e colocasse uma coroa na cabeça de José, um manto, e José seria um rei da época, um governador? Não seria muito mais fácil assim? Mas será que José daria valor se fosse dessa forma? Será que ele estaria preparado para receber tanto poder assim de mão beijada? Será que ele iria valorizar o poder? Por que uma pessoa que recebe a promessa de estar acima dos seus familiares como um governante é vendido como escravo? Por que uma pessoa que recebe uma promessa dessa é acusado de estupro, sendo inocente, é lançado na prisão? Por que motivo? Aos olhos humanos, não tem explicação. Aos olhos humanos, Deus o havia abandonado. Mas se você for estudar a história, você vai ver que Deus estava preparando ele daquela forma. Deus preparou ele e moldou ele daquela forma, de uma forma dura, sofrida. E o que aquele rapaz passou, a maioria não suporta, hein? Mas Deus sabe o que cada um suporta. Deus trabalhou daquele jeito e daquela forma naquele rapaz. E quando ele sai da prisão, saiu para ser o governador do Egito.
O rapaz saiu com uma outra mentalidade, com um outro espírito, totalmente preparado. As injustiças que ele sofreu na pele, jamais ele iria fazer como que uma outra pessoa sofresse, porque ele sabia o que era sofrer. Então ele passou a ser justo e saber a julgar. Uma pessoa que recebe a promessa de ser rei, como Davi recebeu, não seria muito mais fácil Deus ter executado Saul? Assim que Davi é ungido para ser rei, não seria mais fácil Deus ter levado Saul embora e a coroa de Saul seria colocada na cabeça de Davi e Davi assumiria o trono? Não seria mais fácil se Deus havia prometido? Mas ao invés disso, aquele garoto volta para o campo para pastorear as ovelhas de seu pai. E quando ele acha que está tudo bem, vem leão para arrebatar as ovelhas. E ele é obrigado a enfrentar leão. O menino que tinha promessa de rei, que foi ungido para ser rei, estava tendo que lutar com o leão. Estava tendo que lutar com o urso. Animais ferozes, superiores a ele fisicamente, em força. E ele estava sendo obrigado a enfrentar. Não seria algo desumano? Mas nós vemos que era o próprio Deus quem estava fazendo com que aqueles leões e ursos fossem atacar as ovelhas. Aí você diz, mas por que Deus fazia isso? Que Deus maldoso que é esse? Que fazia com que leões e ursos atacassem as ovelhas de Davi só para que Davi viesse a lutar com esses animais, arriscando a vida do garoto. Que Deus que é esse? Um Deus sábio. Porque lá na frente Deus sabia que Davi teria que encarar Golias. E Davi só encarou Golias, o gigante, porque ele disse, eu enfrentei leões, eu enfrentei ursos e matei. Animais maiores do que eu, muito mais fortes do que eu e ferozes do que eu encarei e matei porque Deus é comigo. E eu vou encarar esse gigante Golias também, e Deus é comigo. Da mesma forma que eu matei leões e ursos, eu mato esse gigante Golias. Agora eu lhe pergunto, se Davi não tivesse lutado com leões e com urso, mesmo ele sabendo que tinha promessa de Deus, será que ele teria coragem de enfrentar Golias? Digo a você que não. Porque isso é algo psicológico. Deus trabalhou no psicológico daquele garoto. Ele venceu leões, venceu o urso, e aquilo fez com que ele entendesse que não importava o tamanho do problema das circunstâncias, que se ele enfrentasse o problema ou as circunstâncias com Deus, Deus lhe daria a vitória. E quando apareceu aquele problema, aquelas circunstâncias, onde se apresentou aquele gigante filisteu, aquele menino na hora se lembrou, poxa, peraí, eu enfrentei leões, eu enfrentei ursos, eu matei e tirei as ovelhas da boca deles, eu salvei as ovelhas, porque Deus é comigo, porque Deus foi comigo contra aqueles animais ferozes, e se Deus for comigo contra esse filisteu, eu também vou vencer. Então ele tinha essa confiança. Ele tinha experimentado o poder de Deus lá atrás. Foi por isso que ele enfrentou o gigante filisteu. E venceu.
E mesmo assim, depois de vencer o gigante filisteu, ele não se assenta no trono. Muito pelo contrário, ele passa a ser empregado de Saul. E além de ser empregado de Saul, ele passa a ser perseguido por Saul. Não seria algo desumano? Não seria algo injusto uma pessoa que tem promessa de rei ter que lutar com leões, ter que lutar com ursos, ter que lutar com gigante, ter que ser empregado do rei e ainda ser perseguido? Se você estudar a palavra de Deus, nunca houve um rei na história tão estrategista para batalhas como Davi. Estude. Pegue todos os reis que assumiram os tronos de Israel. Nenhum foi tão estrategista e vitorioso quanto Davi. Davi tinha estratégia de guerra. Fugindo de Saul, ele encontra homens amargurados e abandonados e aflitos de espíritos, homens que estavam com as vidas destruídas. Esses homens se juntam com Davi. E Davi passou a treinar esses homens nos montes, nas montanhas. Lá na frente você vai ver que esses homens assumiram o comando de muitos lutadores da época. Você vai ver que lá na frente eles vieram se destacar. Esses homens, se Davi tivesse assumido o reino de cara, esses homens não teriam ido procurar Davi. Esses homens só foram procurar Davi porque Davi estava fugindo de Saul. E Davi treinou esses homens com tática de guerrilha nos montes, algo que Saul não treinava os seus homens. Foi por isso que os soldados de Davi venceram os soldados de Saul aos poucos, foram vencendo, vencendo e vencendo. Porque além de Deus estar com Davi e com seus homens, automaticamente através de Davi, Deus estava com os homens de Davi, não por causa dos homens de Davi, porque muitos dos lutadores de Davi eram filhos de Belial, eram homens maus, mas pelo fato de estarem submissos a Davi, a bênção de Davi ia sobre eles. E Deus entregava a vitória. Então Davi, mesmo tendo promessas de Deus, passou por tudo isso. José, mesmo tendo promessa de Deus, passou por tudo isso. E outros casos também. Outros casos. É por isso que a palavra de Deus diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. A palavra não está dizendo, eu vou impedir que você passe pelas águas. Eu não vou deixar você passar pelas águas, porque você é meu filho e minha filha. Eu não vou deixar, não. Ele está dizendo, quando você passar, ou está dizendo, você vai passar. Mas tem um porém, eu estarei contigo. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Deus não está dizendo, eu não vou deixar você passar pelos rios, problemas mais profundos que vão querer te afogar. Eu não vou deixar. Não, ele está dizendo, você vai passar, mas você não vai se afogar, porque eu estarei contigo. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. Ele não está dizendo, eu não vou deixar você passar pelo fogo. Isso não, meu filho e minha filha. Ele está dizendo, você vai passar. Mas tem um porém. Não se queimará. As chamas não atingirão. E quando a palavra fala de águas, rio e fogo, não está dizendo de algo no literal, que você vai cair num rio aí, numa represa, no mar, que você vai cair dentro de uma fogueira. Não é isso. Está se referindo a problemas, a situações que os filhos e as filhas de Deus enfrentam aqui nessa terra, mesmo tendo aliança com Deus. Foi por isso que Jesus disse em João capítulo 16,
versículo 33, o seguinte: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Olha o que Jesus afirmou: no mundo vocês passam por aflições, vocês vão passar. Então nós vemos o Deus Pai falando que vai passar. Nós vemos o Deus Filho falando que vai passar, mas nós temos a convicção que tanto o Pai quanto o Filho quanto o Espírito Santo estará com seus filhos e suas filhas nos momentos ruins, nos momentos bons, nos momentos mais difíceis, eles estarão fortalecendo. E por mais que as pessoas não compreendam o motivo de estar passando por algo, uma coisa você pode ter certeza: quando tudo isso acabar, a pessoa estará mais fortalecida, mais bem preparada. Mais bem preparada. Porque é uma forma, é uma fórmula que Deus usa para moldar seus filhos e suas filhas. É assim que Ele molda o caráter, a fé de seus filhos e suas filhas. É assim que Ele trabalha. E o remédio, e esse tratamento, na grande maioria das vezes, é amargo, é duro, é sofrido. Mas esta é a forma que Deus tem de trabalhar. E é assim que Ele trabalha na vida dos seus filhos e das suas filhas. Então, depois que a pessoa passa por um certo problema, por uma certa circunstância, você pode analisar que depois que você passou por tudo aquilo, como que era você antes e como que é você agora. Você pode ver, a pessoa está mais fortalecida, ela está mais racional, a fé dela teve uma melhora. Então, existem ganhos no lado espiritual, depois que passa por um problema. E os ganhos são imensos. E esta é a forma que Deus tem para fortalecer seus filhos e suas filhas. Na grande maioria das vezes, Ele não vai impedir que o problema venha. Mas quando vier, Ele estará com seus filhos e com suas filhas, fortalecendo, para não deixá-los que retrocedam. Então, esta é a palavra de Deus, esta é a direção que Deus nos dá. O próprio Jesus afirmou que é normal passar por aflições no mundo. Porém, Ele orienta a termos coragem e ânimo, porque vai passar por aflições. Esta é a palavra do Senhor Deus. Que isso nos sirva de exemplo para mim e para você.